nós estamos no mês de dezembro, que também é mês laranja, mês vermelho, mas hoje nós vamos chamar a atenção para o mês laranja, onde o câncer de pele é muito falado e a gente acaba conscientizando as pessoas nessa época. E hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio a nossa médica dermatologista, a nossa querida Carla Portela, que sempre quando a gente precisa, a gente tem o prazer de trazê-la aqui para o programa e não é diferente no dia de hoje, para a gente falar sobre um assunto que é importante e necessário. E aí a gente chama atenção para você que está assistindo o nosso programa, porque a Carla vai falar sobre esse mês de prevenção, mas também como a gente pode, de uma certa forma, de forma precoce, entender um pouco mais o câncer de pele. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada novamente. O dia é todo nosso, desejando a você um ótimo dia para hoje. Excelente. Vamos falar de pele, Isso. mas antes de falar do câncer de pele, vamos falar que o mercado hoje respira produtos diversos. Verdade. Hoje você chega em todas as empresas, todas as lojas, nunca se viu tantos produtos para se usar nessa pele, principalmente na pele do rosto. E eu sempre falo muito para os meus pacientes, na verdade, eu tenho pacientes que chegam para mim com inúmeras queixas e eu sempre falo, gente, o básico bem feito é que funciona. Então, particularmente, até gosto muito dos manipulados, porque ali dentro eu coloco vários ativos que vão poupar o paciente de usar 5, 6 produtos pela manhã, mais 4, 5 à noite, que realmente a gente tanto tem um gasto financeiro quanto de tempo, né? E a nossa correria não permite mais isso, não é isso? Quando a gente fala de pele, a primeira coisa que vem na mente da pessoa, pele, rosto. Isso. As pessoas esquecem do pescoço, esquecem do colo, esquecem dos braços, esquecem do corpo inteiro. E aí a gente tem que chamar a atenção quando o assunto é o câncer de pele. O que as pessoas precisam saber? Às vezes se cuida tanto desse rosto e esquece de cuidar do restante do corpo. Exatamente. Então, assim, muitos pacientes chegam para mim no dia a dia falando exatamente isso. Ah, eu tenho uma ruga, eu tenho um sulco que está me incomodando, a flacidez, mas e a pele? As pessoas esquecem realmente de cuidar e tratar da pele, né? E aí eu pergunto, outras chegam, doutora, eu uso protetor a vida inteira e ainda assim tô cheia de mancha. Porque normalmente não estão usando na quantidade correta, não estão reaplicando esse protetor solar. Então, assim, é algo que deve ser feito, lavar, hidratar e proteger a pele todos os dias. Aí quando a gente fala de câncer, só para vocês terem uma ideia, o tipo mais frequente de câncer é o câncer de pele. É o câncer de pele. E que corresponde a 33%. Aproximadamente 33% dos cânceres que atingem os brasileiros é o câncer de pele. Doutora, quando a gente fala de pele, esse câncer, ele está mais aonde? Normalmente, Vanusa, na áreas expostas ao sol, né? Então, o que a gente vê muito nos pacientes? Mãos, porque é onde esquecem Sim. de aplicar protetor solar. Rosto a gente nem fala mais porque é o mais comum. Sim. Colo, porque normalmente nós estamos com essas blusinhas, como a minha, como a sua. Sim. Os homens, camisa de botão, mas sempre aberta um pouquinho aqui também, então no colo. E curiosidade, pego muito câncer de pele na orelha, que é um local que as pessoas normalmente esquecem de aplicar o protetor solar. E que o cabelo tá sempre por cima. O cabelo na mulher normalmente vai proteger um pouco, mas no homem não. Sim. Então, principalmente os homens, não esquecer de aplicar o protetor solar nas orelhas, não esquecer também quem tem calvície, né? Sim. No couro cabeludo, tá? Porque realmente são locais comuns de a gente receber pacientes com câncer de pele. Tá vendo só? A gente chama atenção para lugares que talvez a pessoa nem imagina. Não imaginam, exatamente. Sempre é rosto. Necessariamente rosto. Geralmente rosto, exatamente. E eles chegam, Vanusa, com essa queixa. É o que eles geralmente chegam no consultório. 2 queixas frequentes. Doutora, começou como uma espinha. E aí eu fui deixando, achei que era um cravo, né? Sempre falam isso também. Fui deixando. E quando vão para o consultório já tá ali com 2 anos, 3 anos com aquele problema. Ou outra queixa muito frequente que eu escuto não tinha nada, eu machuquei com alguma coisa e pronto, nunca mais cicatrizou, né? Então, chamar atenção para essas lesões que aparecem, mesmo que você ache que é um cravinho, uma espinha, e não cicatrizam, não somem, né? Porque não é comum. Eu acho interessante quando você fala assim, porque aí a gente chama atenção para outras causas, porque assim, o ser humano, às vezes ele não tá sentindo nada e ele acha que pode ser um câncer de pele, mas pode ser uma outra causa. Sim. Você pode até estar com diabetes Sim, e não sabe. sim. Tem 1001 situações, mas eu queria muito chamar a atenção
para esse crescimento do câncer de Sim. pele, porque sol sempre existiu, Sempre existiu, né? mas E a o gente... que me chama a atenção, me preocupa e eu preciso tirar essa dúvida se é mito ou é verdade. Certo. Se os produtos que se tem usado muitas vezes no rosto e às vezes as mulheres principalmente, elas dizem que estão cuidando dessa pele, usando essa proteção, mas elas usam muito mais produtos cosméticos. Exatamente, isso é uma Queria chamar a realidade. atenção. Isso é uma realidade, é o que eu acabei de conversar com você no começo. Chegam muito preocupadas com flacidez, muito preocupadas com rugas, com sulcos, mas não se preocupam tanto com a própria pele, em proteger. Então, o que eu converso sempre com meus pacientes no consultório hoje, claro, eu recebo, na grande maioria dos cânceres de pele, são em pacientes já de 50 anos para frente. Claro, eu tenho recebido sim. Essa semana recebi uma paciente de 27 anos, tá? Que eu já fiz uma cirurgia para retirada de câncer de pele nela e voltou agora com uma outra lesão. Então, a paciente super jovem. Mas o mais comum realmente são pacientes mais velhos. E eles chegam, Vanusa, com essa queixa assim... isso é da idade. Sim. Chegam cheios de lesões no rosto, no colo, nos braços e falam, isso é da idade. Às vezes o familiar quer levar e eles falam isso. Eu disse, isso não é da idade. É porque as lesões, o que acontece? O câncer de pele, se você se queimou muito lá na tua infância ou na tua adolescência, eu brinco com eles, vocês podem se trancar dentro de casa dos 30 anos pra frente, mas se vocês se queimaram muito até essa idade, uma hora os efeitos desse sol vão começar a aparecer. Olha. E normalmente os efeitos começam justamente após os 40 anos, começam manchas, começam as lesões descamativas, vermelhinhas que criam as casquinhas, aí somem, então ali já é pra chamar a atenção que pode ter algo acontecendo. Que interessante, quando você fala da porcentagem, são pessoas com mais idade? São, geralmente são, eu acredito até que porque antes não tinha tanta facilidade, né, o acesso ao protetor solar, a gente tem que ser sincera. Claro. Protetor solar, para ser usado na quantidade correta e da forma correta, né, reaplicar a cada 3 horas, por exemplo, é um custo elevado, ainda hoje, né? Mas tem que ser utilizado. Pronto. Só que antes eles não tinham nem esse acesso, Sim. na verdade. Então, de uma certa forma, também estas informações todas têm ajudado. Porque hoje Sim. também as jovens, elas não estão tão expostas. Algumas até têm um certo receio de se expor ao sol, como nós, mulheres. Exatamente. No passado, bem nos anos 80, gostava de viver no bronze, Bronzear, né? Exatamente. Me fala das manchas na pele, para você identificar e ter mais ou menos noção de que pode ser algo a se visitar. O que eu gosto sempre de falar para os Dermatologista. pacientes? Como eu falei, lesões, feridas que não cicatrizam, não é normal. Manchas claras ou escuras, ou depende? Depende, mas assim, normalmente ou elas são vermelhinhas, elas criam casquinhas, como eu falei, que a gente já tem aí uma ceratose actínica, que é uma lesão pré-cancerígena, então se você já tem isso, e a maioria dos pacientes que eu pego de 50 anos mais ou menos, já tem essas lesões, né? E ali elas provavelmente, possivelmente vão se transformar num câncer de pele. Então são essas lesões avermelhadas, descamativas, lesões feridinhas que não cicatrizam, um sinal, se você acha que é um sinal, mas que ele tem aumentado de tamanho, que ele tem mudado de cor, que ele não incomodava, agora está incomodando, que ele sangra, então são sinais para você ficar atento, né? Sintomas e sinais para você ficar atento e procurar ajuda de um médico. Doutora, quando você fala assim, o que chama atenção é que quando a gente vai completando uma certa idade, os sinais eles vão aparecendo. Exato. Muitos sinais no corpo. Por que isso acontece? E o que chama atenção para um olhar? Às vezes você tem um sinal que ele é vermelho e a outra parte é marronzinha, É o que eu clara. sempre falo, Vanusa. Essa orientação, a gente tem até a regrinha do ABCDE para uma possível avaliação de um melanoma, que já é um câncer de pele mais agressivo, tá? Mas nada vai substituir a avaliação de um profissional, porque sinais, existem inúmeros tipos de sinais. E quando eu falo sinais, eu tô falando dos comunzinhos mesmo, certo? Então, as pacientes entram em contato no WhatsApp lá do consultório e falam, eu queria tirar um sinal com a secretária. E eu falo para ela, olha, eu realmente preciso avaliar esse sinal, porque às vezes o que a paciente está me dizendo que é um sinal, não é um simples sinal. Às vezes já é uma ceratose actínica, às vezes é um câncer de pele, um carcinoma basocelular, às vezes é
carcinoma espinocelular, e ela não sabe, uma ceratose seborreica. Então, são inúmeras lesões que não dispensam avaliação realmente de um médico. Muito bom. E aí a gente chama a atenção para a população ficar atenta, observar o que vocês profissionais estão trazendo de Exatamente. informação. Exato. Principalmente analise qual o profissional que está trazendo essas informações para vocês. E aí a gente chama para esse lado precoce. Nesse mês, muitos atendimentos, se observando tudo, muitos né? atendimentos. Eu realmente acho que a televisão, as redes sociais, elas têm ajudado bastante, porque como a gente está ali sempre alimentando, falando, conversando, por exemplo, esses dias eu encontrei na academia uma paciente que sempre fazia bronzeamento artificial e ela disse, de tanto você postar câncer de pele, eu agora tô com medo de fazer. Então, serve, né? Ajuda. É uma prevenção. É uma prevenção, né? Muito Exatamente. bom. Eu quero primeiro agradecer, tá? Eu que agradeço, por você estar aqui com a gente, alertar as pessoas dos cuidados que tem que ter. Veja o que a doutora acabou de falar, uma jovem que teve uma retirada de pele de e câncer que de pele. voltou novamente. Uma então, nova assim, lesão. É importante que as pessoas fiquem atentas sobre isso. É importante que fiquem atentas a qualquer coisa diferente. Eu sempre falo, a nossa pele ela é muito inteligente. Não só agora falando de câncer de pele, mas de outras doenças. Às vezes você tem uma mancha, ontem eu recebi uma paciente com uma mancha no tornozelo, que aquela mancha não é simplesmente uma mancha na pele, ela está chamando a atenção de que está acontecendo outra coisa muito mais importante, mais grave ali na circulação daquela paciente. E a pessoa vai guardando. E ela vai guardando achando que é só uma mancha, tá? Então a nossa pele realmente é muito inteligente. Observem, fiquem atentos a manchas, sinais, feridas, queda de cabelo, enfim, porque pode realmente estar acontecendo algo muito mais grave. Obrigada, tá, doutora? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo ao nosso Obrigada. programa. Quem quiser entrar em contato com você... Lá nós estamos atendendo o The Office Center, tá? No 13º andar. Tá bom. E tem aí o Instagram da doutora também. Exato. Na telinha. Obrigada, tá? Obrigada, tá? Obrigada também.